Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu almejo que esse vídeo lhe encontre em paz, tranquilidade, segurança e confiança no Senhor. Amém? Agora nós iremos compartilhar um pouquinho do que nós lemos durante a semana com a palavra do Senhor. Foi uma semana muito rica. Aliás, todas as semanas na presença do Senhor são ricas, não é verdade? E nós podemos aprender muito essa semana com a história de Ana e Samuel, e vamos entrar também na de Saul, e continuando também a aprender com o ministério de Jesus, né? No livro de Lucas, onde nós podemos aprender, continuar aprendendo um pouco mais sobre a vida e o ministério de Jesus. Vamos ver o que foi que nós aprendemos? Bom, no dia primeiro, no domingo, dia primeiro, nós podemos ler 1 Samuel 1 e 2. Nós sabemos que o autor de Samuel é um pouco incerto. Alguns historiadores acham que podem ser Samuel, mas como eu falei, ainda é um pouco incerto. O contexto do livro de Samuel nos fala do nascimento de Samuel através da oração de Ana, né? Ela era muito aborrecida pela Penina, outra mulher de Elcana, e aí ela orou ao Senhor e Deus deu a ela Samuel, e depois ela teve outros e outros filhos. Então, nos fala sobre o nascimento de Samuel, nos conta a história do primeiro rei de Israel, que é Saul, até a sua morte, e também começa a falar sobre a trajetória de Davi. Bom, nós lemos os capítulos 1 e 2, que nos mostram o nascimento de Samuel, sua mãe o consagrando ao Senhor, cumprindo assim o seu voto. Nos mostra a oração de Ana, a maldade dos filhos de Eli e a profecia contra a sua família. Nós lemos também Lucas 15, que Jesus aí estava falando, né, das parábolas da ovelha, da moeda e do filho perdido. No dia 2, nós lemos 1 Samuel 3, que nos fala sobre o chamado de Samuel, quando Deus chamou ele, né? E ali ele começou o seu ministério, podemos dizer assim. Lemos Lucas 16, que Jesus continuando a ensinar os seus discípulos, a multidão, e falando através da parábola do administrador astuto, dá outros ensinamentos, né? Fala sobre coisas assim variadas, e o rico e o Lázaro. E por isso que a gente percebe que a Bíblia é tão atual, porque a gente vê coisas que Deus falou há mais de 2000 anos atrás, serviu para eles naquela época, serve para nós hoje, ainda vai servir no futuro para os nossos descendentes, como eu costumo dizer. Irmãos, a palavra do Senhor não tem outro livro igual, nós não podemos comparar nenhum outro livro. Tamanho é o ensinamento, e como nós costumamos dizer, é o único livro que você está lendo e pode sentir a presença do autor na tua vida. Glória a Deus. No dia 3, nós lemos 1 Samuel 4 e 5, onde nos mostra os filisteus vencendo a guerra e tomando a arca da aliança. Os filhos de Eli que morrem na guerra, e o próprio Eli também morre assustado com tudo que tinha acontecido aos filhos e à arca de Deus. E fala sobre a arca de Deus em Asdod e Ecrom. Nós lemos também Lucas 17, que fala do pecado, da fé, do dever cumprido, a cura dos 10 leprosos e a vinda do reino de Deus. No dia 4, nós lemos 1 Samuel 6 e 7, que nos mostra o retorno da arca a Israel, Deus concedendo vitória sobre os filisteus em Mispá, e Samuel que continuava julgando, né, em Israel, continuava sendo juiz em Israel. Lemos também Lucas 18, que nos mostra a parábola da viúva persistente e do fariseu com o publicano, a oração dos dois. Mostra Jesus com as criancinhas, né? Ele falando que nós devemos ser como crianças se quisermos herdar a vida eterna, quisermos herdar o reino de Deus. Mostra Jesus como um jovem rico, ele predizendo a sua morte, a sua ressurreição e dando vista a um cego. No dia 5, nós lemos 1 Samuel 8, onde Israel pede um rei mediante a ameaça dos amonitas. E Lucas 19, que nos mostra Zaqueu, o cobrador de impostos, a parábola das 10 minas, a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém e o lamento sobre Jerusalém, a própria Jerusalém. E Jesus purificando o templo, que eles estavam querendo fazer o templo de Jesus como lugar de negócios. No dia 6,
Nós lemos 1 Samuel 9:10, que mostra o encontro de Saul e de Samuel, e Saul sendo ungido rei. E Lucas 20, que nos mostra a autoridade de Jesus, que é questionada, a parábola dos lavradores, o pagamento do imposto a César, a realidade da ressurreição e Cristo como Senhor de Davi. E ontem nós lemos 1 Samuel 11:12, que nos mostra Saul libertando a cidade de Jabes de Gileade dos amonitas, e assim sendo confirmado rei, e as palavras de despedida de Samuel. E lemos também Lucas 21, que nos mostra a oferta da viúva e o sinal do fim dos tempos. Então, assim, como eu falei, foram leituras muito ricas, né? E o que é que nós podemos aprender? Vocês sabem que a gente sempre tira uma liçãozinha, porque são muitas, a vontade é de falar todas. Mas, assim, uma liçãozinha que nós podemos aprender em 1 Samuel, tá lá no 1 Samuel 2, na oração de Ana, que me chamou a atenção, né? Quando ela fala que a força dela no Senhor é exaltada. E ela começa a orar mediante o que Deus tinha feito, porque ela gerou Samuel. E aí, 1 Samuel 2, versículo 6, ela diz assim: o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Irmãos, que cântico lindo, que oração linda de Ana, quando ela nos mostra aqui que do Senhor é a vida. Talvez a sua Bíblia tenha uma linguagem diferenciada, mas fala a mesma coisa. O Senhor é quem dá pobreza e que dá riqueza, é o Senhor que humilha, que exalta, né? Como ele fala, que ele levanta do pó o necessitado, ele levanta das cinzas o necessitado, ele ergue o pobre das cinzas e ele coloca as pessoas simples para sentar com os príncipes, ele dá às pessoas simples os lugares de honra. E aí ela fala que, termina o versículo 9 dizendo, não é pela força que o homem prevalece. Muitos ímpios estão achando que pelo seu poderio, pelo seu dinheiro, pelo seu poder, né, como eu falei, eles podem tudo na terra. Não. O único que pode todas as coisas é o nosso Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Os alicerces da terra, como ela disse aqui, são do Senhor. A minha vida pertence a Deus, a tua vida pertence a Deus. Então nós devemos entregá-la todos os dias a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, se você tiver dinheiro, se você tiver poder, nada disso te garante a vida eterna. A palavra do Senhor diz: do que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque não tem dinheiro que pague, irmãos, a nossa salvação. A nossa salvação vem de Jesus. O único caminho que nos leva à vida eterna é Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim. Então, nessa manhã eu quero lhe dizer, assim como Ana, exalte ao Senhor, porque é Ele que humilha, é Ele que exalta, dele são todas as coisas, não é pela força que nós venceremos. Tem um salmo que diz, né? Muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos, nos gloriaremos no Senhor dos Exércitos. Então se glorie no Senhor, não no seu dinheiro, não nos seus bens, não nas suas posses, não no seu poder. Não se glorie nisso, porque nada disso irá lhe garantir a vida eterna. Amém, irmãos? E outra coisa que nós podemos aprender, que está lá em Lucas 18, né, no versículo 1, quando Jesus conta aos discípulos a parábola da viúva persistente, ele lhe mostra que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Nunca desanimar. E ele termina dizendo assim, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Ou seja, continue orando, continue buscando, continue perseverando. No capítulo 21 ele diz isso, de Lucas, ele fala sobre isso, né? Ele diz que nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá.
é perseverando que vocês obterão a vida. Ou seja, ele nos exorta a perseverarmos em oração. Então, eu quero dizer que se tiver uma causa difícil, sabe, um marido difícil, um filho difícil, problema de drogas, precisando de libertação, enfim, irmãos, de milagres, de que Deus devolva a vida àquele que aos olhos humanos já está sem vida. Ore ao Senhor, não desista de buscar o seu Deus, é orando. Na viúva persistente ele mostra que a viúva ficou o tempo todo naquele juiz ali, ó, clamando, clamando, clamando. O juiz disse, ó, eu não sirvo a Deus, nada me importa com isso, com os homens, mas ela está me aborrecendo tanto que eu vou dar causa a ela. Vou dar causa, vou fazer justiça para que ela me deixe, para que ela pare de me oportunar. Então imagine, se um juiz iníquo fez isso, imagina o nosso Deus, que é misericordioso, que nos ama e que é o melhor para nós. Então continue perseverando. Contudo, Jesus termina a parábola da viúva persistente dizendo, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que ele encontrará fé na minha e na tua vida? Fica essa pergunta, esse questionamento como um aprendizado nas nossas vidas, para que possa ecoar na tua mente. Será que quando Jesus vier, ele encontrará fé na tua vida? Então, como eu falei, foram grandes ensinamentos. Permaneça orando, firme, perseverando no teu propósito. Amém? E agora eu quero orar por você. Aqui, ó. Com medo, ore. Com angústia, ore. E ore com alegria. Eu quero orar por você. Amém? Se você puder, feche seus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai, nós entramos nesta hora na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, porque o Senhor nos ensina, Te agradecer porque o Senhor nos ama, Te agradecer porque pelo dom da vida, porque todas as coisas pertencem a Ti. E o Senhor, por um breve momento, nos permitiu estar aqui, vivendo tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigada, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue conosco. Dessa mesma forma, nos ensinando, nos amando, cuidando de nós, zelando por nós, que nós possamos sentir a Tua presença. Concede-nos uma semana de paz abençoada, de aprendizado, de amadurecimento e de crescimento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E agora eu vou passar para você, pegue lápis e caneta aí. Eu vou passar para você o que nós vamos ler essa semana. Começando hoje, domingo, dia 8, nós iremos ler 1 Samuel 13 e 14 e Lucas 22. Amanhã, segunda, 1 Samuel 15 e 16 e Lucas 23. Terça, 1 Samuel 17, Lucas 24. E aí, como nós estaremos encerrando Lucas, nós iremos começar com Atos, continuar com Samuel e começar com Atos, na quarta-feira. 1 Samuel 18 e 19 e Atos 1. Na quinta, 1 Samuel 20 e Atos 2. Na sexta, 1 Samuel 21 e 22 e Atos 3 e 4. E no sábado, 1 Samuel 23 e 24 e Atos 5. Então, assim, nós iremos ler o livro de Samuel, o livro de Lucas, o livro de Atos. E eu creio que Deus irá falar poderosamente aos nossos corações, como tem falado até hoje. Então, assim como Ana, eu te peço, continue exaltando, glorificando o Senhor, mesmo nessa luta que você esteja passando. E diante dessa luta, durante essa luta, persevere a clamar ao Senhor, mas crendo, porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós pedimos, se nós estivermos ligados a Jesus, tudo aquilo que nós pedirmos, em nome de Jesus, nos será feito. Então, continue clamando, continue crendo, mas temos que orar com fé, porque aquele que não tem fé é igual a onda do mar, que vai e volta sem direção. O vento é que dá direção, e a nossa direção quem nos dá é Jesus. Então, continue crendo, clamando, que o seu milagre irá chegar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu sou a pastora Semile da IFAC, Igreja da Família Aliançada em Cristo, e se Deus assim permitir, nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém. Beijo no teu coração.